Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que os irmãos vão estar vendo esse vídeo. Shalom, shalom. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Eu quero deixar uma palavra nesse momento para a meditação do povo de Deus, né? Que se encontra em Mateus 24, a partir do versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olha, não vos assuste, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado e matá-vos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é tremenda, né, irmãos? A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra do Senhor, ela vem falando de todos os acontecimentos, né? Isso foi escrito há muitos anos atrás. E hoje, em nosso tempo, nós temos visto as profecias do Senhor acontecendo, né? Haverás rumores de guerra, e guerra é o que está tendo, né? Rumores de guerra, quando fala assim, vai ter guerra não sei aonde, o fulano pode atacar a nação ciclano, a Rússia pode atacar não sei quem, a China pode, isso é rumores de guerra, e guerra já é o que está havendo, né? Na Rússia com a Ucrânia, com Israel, lá, o Irã, Hezbollah, aquele país, né? Aquele lugar lá. E fome, né? Fome em muitos lugares, está havendo fome, muitas pestes, estão tendo pestes, doenças que a gente nem nunca ouviu falar nesse mundo, né? Tá aparecendo, cada hora é cada hora é surto de uma coisa, é surto de outro. Então a palavra do Senhor tem se cumprido, né? É que tsunami, furacão, tornado, né? Terremoto, aqui é a palavra do Senhor, acabei de ler, que haverá terremoto em vários lugares. Isso quer dizer em vários lugares ao mesmo tempo, é o que está acontecendo hoje em dia, né? Muitas pessoas estão perdidas, olhando nas redes sociais, é receita, é moda, é maquiagem, é lugares bonitos, né, para visitar em viagem, mas as pessoas estão presas numa bolha, porque tudo aquilo que a gente vê muito, o YouTube entrega. Se eu vejo muito coisas sobre animais, o YouTube me entrega coisas só sobre animais. Se eu vejo muito sobre estilo de roupa, me entrega muito sobre moda atuais. Se eu vejo muito sobre receita, vai entregar receita. Então a pessoa fica presa ali naquela bolinha ali e não sabe o que está acontecendo pelo mundo afora. Entendeu? Se as pessoas começarem a pesquisar mais o que tem acontecido pelo mundo afora, a pessoa vai ver que o que está acontecendo não é normal. Não é normal. É coisa exageradamente absurda que nossos olhos estão vendo, nossos ouvidos estão ouvindo no dia de hoje, e a Bíblia já nos alertou tudo isso. Quem lê a Bíblia sabe que o que está acontecendo
é profecia do Senhor. Ah, mas é o homem que está fazendo, é o homem que está causando. Sim, por permissão do Senhor, porque o Senhor permite. Porque quando o povo começou clamando para Saul ser rei, Deus permitiu, mesmo ele sendo um rei mau, mesmo no final ele desobedecendo a Deus, mas Deus permitiu. Quando o povo de Israel pecava, desobedecia a Deus, o povo de Israel se rebelava contra o Senhor permitia que as outras nações guerreassem e matassem até mesmo crianças, que as pessoas acham que Deus é bonzinho. Deus é amor, Deus é amor sim, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, mas Deus é fogo consumidor, Deus também é justiça. Estão querendo pintar um Deus bonzinho, que engole tudo, que faz tudo, que não pune ninguém, mas ele é justo, ele é um Deus justo. Então ele não é bom, ele é justo. E a justiça de Deus está caindo sobre a terra. O juízo de Deus está vindo sobre a terra. E é hora de largar esse negócio de estar de festinha, igreja fazendo reunião de casal, é chá da tarde, é encontro das mulheres, é isso, é aquilo. Isso tudo é gratificante, é bom, é gostoso, sim. Mas temos que ter mais a palavra de Deus e principalmente a oração, porque a oração é a chave. A oração é a chave que abre o céu. A oração é a chave que destrava tudo aquilo que está travado, e Deus dá ordem aos anjos dele para trabalhar através da nossa oração. Os anjos são movidos pelas nossas orações, pelas nossas intercessões. Então é hora de movimento da igreja, é movimento do povo de Deus. Não estou falando só para crente, para batista, para assembleano, mas estou falando para católico, para todos aqueles que professam fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que acredita que ele nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi crucificado, foi morto, ressuscitou e terceiro dia está sentado à direita do Pai que é Deus. Então é para essas pessoas que eu estou falando isso. Vamos nos ajuntar, porque hoje em dia está um tal de fulano não vai na igreja de fulano não pode frequentar a igreja de ciclano. Não, nós somos o povo de Deus. Deus não vai vir para buscar a igreja, não. A igreja tal, não. Deus vai vir para buscar a igreja, que significa um povo santo, porque a igreja somos nós. E nós temos que se unir em oração para poder jogar esse mal por terra. Ah, mas Deus já decretou que vai acontecer. Está na Bíblia que vai acontecer. Sim, está na Bíblia que vai acontecer. Deus fala tudo que vai acontecer e está acontecendo. Mas Deus é o único que ele pode mudar a circunstância. Ele tem o poder de mudar a história. Ele pode revogar, porque assim como ele mandou o profeta Isaías ir lá falar com o servo dele que ele ia morrer, e aquele servo virou o rosto para a parede, começou a orar a Deus, reconhecendo os erros dele, pedindo perdão. Deus na mesma hora mandou o profeta Isaías ir lá e falar que ele ia viver, e acrescentou mais anos de vida na vida daquele, esqueci no momento o nome, mas eu quero dizer que Deus pode mudar situações através das nossas orações. Louvor é bom, Deus habita no meio dos louvores. A pregação é a palavra do Senhor, nós temos que ouvir. Mas a igreja está carente de oração. É a oração que move as mãos de Deus. É a oração que é o combustível. Nós temos que orar. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas não conhecimento porque não tem quem explique, de quem fale. Porque quantos pastores, quantos padres têm falado do amor de Deus,
tem falado para a gente renunciar aos nossos pecados, botar nossa casa em dia e se apegar com Deus, porque as coisas estão difíceis agora, mas a tendência é ficar mais difícil ainda. Então, não é por falta de falar, não é por falta de ouvir, porque tem muitos profetas de Deus usados por Deus ainda. Tem profeta falso, mas tem muitos profetas verdadeiros falando da palavra do Senhor. Mas o povo quer ouvir coisas que satisfaz o desejo do coração dele. O povo quer ouvir coisas boas para massagear o ego dele. A pessoa não quer ouvir a verdade. Tem muitos que estão na igreja, quando o pastor ou a pastora ou o padre vai falar a verdade incomoda, machuca aquela pessoa não aceita, aquela pessoa sai e não volta mais da igreja. E ainda muitas vezes sai falando mal da igreja, porque quer ouvir coisas boas, quer ouvir que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus vai dar uma casa, que Jesus vai dar um carro. Jesus é capaz de fazer tudo isso, mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A pessoa tem um entendimento assim muito distorcido do Evangelho. As pessoas acham que vai para a igreja para enriquecer, para ficar bem de vida. Jesus não promete nada disso. Jesus não promete riqueza nenhuma na Bíblia. Jesus promete vida em abundância. Jesus promete prosperidade. Entendeu? Jesus promete você ter saúde. Jesus promete você pode não ter um pão hoje, mas amanhã tem. Jesus promete que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus nunca falou que a gente ia andar no mar de rosa nessa terra. Ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. E vocês vão vencer, nós vamos vencer, porque Ele está conosco. Ele está com o Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo conosco para nos fortalecer, para nos guiar, para nos dar direcionamento. Nós não estamos sozinhos. Às vezes não tem um ser humano de carne e osso do nosso lado, nós não estamos vendo ninguém, a gente acha que está abandonado, mas o Espírito Santo está conosco, nós nunca estamos sozinhos. Então, irmão, vai acontecer, tudo que está aqui que eu acabei de ler vai acontecer. São as dores de parto. Todos nós vamos passar por isso. A diferença é que uns vão passar com Jesus e outros não. E ai daqueles que não passar com Jesus. Porque sem Jesus o fardo fica mais pesado. Às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, achamos que é o fim, que não tem jeito, não tem solução, que acabou. Mas é naquela hora ali que a gente acha que acabou, que não tem fim mais, que chegou e o fim, acabou tudo, que não tem mais jeito. Na última horinha é a hora que Jesus chega. Porque quando Lázaro morreu, ele recebeu a notícia que Lázaro morreu. Ele levou dias ainda. Ele levou acho que 3 dias, para voltar. Ele podia ter chegado lá naquele momento, se transportar, chegar lá naquele momento. Mas tem coisas que Deus faz já. E tem coisas que Ele demora para fazer. Na verdade, Ele não demora, porque Ele faz na hora certa. Porque a hora de Deus não é a nossa hora. Nós queremos tudo para agora, para já. Mas Deus é Deus de agora. E de espera mais um pouquinho. Só que esse espera um pouquinho, né, irmão? Nós não queremos esperar, mas é necessário. Porque se a gente receber a bênção antes do tempo, tá arriscado a gente perder aquela bênção. E quando a gente demora para receber, recebe no tempo certo, no tempo de Deus, a gente dá mais valor.
né? Tudo é conquistado com esforço. Às vezes a pessoa ora ali uma semana, 15 dias, já quer receber a bênção. Não, às vezes é necessário, né? Daniel orou 21 dias, mas às vezes é necessário orar 30, 40, até 50, 60 anos. Nós não sabemos os planos de Deus para a nossa vida, nós sabemos do agora, mas Ele sabe. Ele sabe do nosso amanhã. Então, irmão, que nós venhamos pegar mais com Deus, que a gente venha olhar os acontecimentos, entender. A palavra do Senhor diz para a gente olhar para a figueira, quando a figueira começar a brotar e dar fruto. Está próxima à vida do homem, e a figueira é Israel. Temos que ficar de olho em Israel e temos que entender os avisos que Deus está nos dando através das coisas que estão acontecendo na terra, no mar e em cima no céu. E não tenha medo, não fique apavorado não. Lê as escrituras. Aqui Jesus deixou tudo para nos ensinar, para a gente já saber o que vai acontecer, mas não é para a gente ter medo, é para a gente ficar preparado, é para a gente se preparar, é para a gente falar do amor dele para as pessoas, para a nossa família, porque ele veio para todos. Ele veio para os ímpios, porque a palavra do Senhor diz que ele não tem prazer na morte de um ímpio, ele veio para todos, né? Jesus veio para todos, mas nem todos aceitaram ele, né? A ponto de fazer o que fizeram com ele, mas ele veio para todos. Assim como o sol nasce para o justo, o sol nasce também para os injustos. Isso quer dizer que ele veio para todos. Então que a gente possa estar botando nossa vida em dia, e não temer esses acontecimentos, mas se preparar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque nós sabemos que está perto da nossa partida, né? Às vezes eu falo lá no meu emprego assim, eu queria tanto já estar morando lá com Jesus, aí o irmão da minha patroa não entende muito essas coisas, eu falo assim, para de falar em morte, Zezé, ficar desejando a morte, eu falo assim, você não entende, meu filho, você não entende. Eu não quero ficar nesse mundo, esse mundo não tem nada mais para nos oferecer. Esse mundo só tem miséria, tristeza, maldade. Esse mundo não tem mais nada para lhe oferecer. Eu quero estar do lado de papai. Eu quero estar lá pertinho dele, cantando com os anjos, santo, 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 santo. A gente não pertence a esse mundo. A gente veio de lá e a gente deseja voltar para lá, a gente deseja estar lá junto com o papai, com o nosso Criador. Eu sinto alegria no meu coração falando isso, porque é de coração mesmo, é de coração mesmo. Se Deus me levar hoje, eu vou feliz, porque esse mundo é mau. O que a gente vê hoje em dia nesse mundo, quem deseja ficar nesse mundo é tolo, não sabe o que diz. Esse mundo é só sofrimento. A palavra diz que esse mundo já é do maligno. É ele que reina, é ele que traz tanta maldade, tanto sofrimento, tanta dor. O Pai não planejou nada disso para nós. O Pai criou a terra para ele ter relacionamento conosco, como ele ia na virada do dia, todos os dias, né? Conversar com Adão, com Eva. Ele tinha relacionamento com eles, foi para isso que ele nos criou. Mas infelizmente o homem desobedeceu a Deus, né? E deu ouvido, né? À serpente, e através disso a terra, né? Foi amaldiçoada, nós sofremos até hoje por causa dos pecados, né? De Adão e Eva. Mas Jesus veio para passar por sacrifício, né?
para passar pelo aquele sofrimento que ele passou, para derramar teu sangue inocente na cruz, para nos trazer vida, para nos trazer o direito de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. E eu escolho a vida, que é Jesus. Eu posso perder tudo, 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 tudo. Eu só não quero perder Jesus. Eu não posso perder Jesus. Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu preciso. E é só por causa dele que eu aguento passar por certas coisas, é só por causa dele que eu estou aqui. Irmão, medite nessa palavra, que você esteja preparando sua vida para que quando Jesus vir, ele não te pegue de surpresa, porque a palavra do Senhor diz que ele virá como um ladrão. O ladrão, a gente não sabe que hora que ele vai entrar na nossa casa. A palavra de Jesus diz que ele vai vir, quando ele vir, vai vir como nos dias de Noé, que estava todo mundo casando, dando casamento, comendo, bebendo. Não que isso seja errado, mas nos dias de Noé quer dizer também que tinha muita prostituição, tinha muita violência, tinha muito pecado, muita maldade. E o mundo hoje está pior do que nos dias de Noé. Ele não veio ainda porque fala aqui, ó. Eu acabei de ler aqui, olha. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Só não veio o fim porque tem lugar ainda que o evangelho não chegou. Tem lugar que se o ser humano tentar entrar, os nativos comem eles são canibal, eles são assim selvagens ainda. Então tem lugar, aquele cantinho lá no fim do mundo, aquele cantinho escondido que o evangelho ainda não chegou. Mas quando chegar lá, meu irmão, se prepare, está perto porque através da internet, do crescimento, né, da tecnologia, está pertinho, coloque a sua casa em dia. Se apegue com Jesus. E não fique triste porque está sofrendo, porque está chorando, porque está passando por dificuldade, que não. Porque é melhor sofrer aqui na terra e se alegrar pela vida eterna lá no céu, cantando com os anjos, louvando a Deus, do que viver bem aqui e queimando o fogo eterno do inferno. Olha a passagem de Lázaro e o rico. Olha a passagem de Lázaro e o rico que tinha de tudo. Lázaro não tinha nada, mas quando morreu, Lázaro foi para o paraíso e o rico ficou queimando no fogo, pedindo para Abraão, para Lázaro molhar a ponta do dedo na água para botar na boca dele, que ele não estava aguentando mais. E para Abraão falou: infelizmente ele não pode te dar água porque existe um abismo, ninguém passa daqui para lá e nem de lá para cá. Então, melhor é sofrer angústia, dor, tempestade, levante, calúnia nessa terra e depois viver na glória, feliz eternamente, porque naquele grande dia Jesus enxugará todas as lágrimas do nosso rosto. É palavra dele, é promessa dele, nós temos que crer na promessa dele. E essa é a palavra que eu deixo para a igreja, para aqueles que vão ouvir e ver esse vídeo. E aqui eu termino essa palavra e espero que vocês estejam refletindo em tudo que eu falei. Essa palavra é para mim também, porque antes de eu falar, eu ouço, minha boca está perto de 2 ouvidos, então antes de ser para você, ela primeiro fala comigo. Aleluia, glória a Deus. Pai Lerabás, Rebicibiri canta, Rebicibiri sai, Neverocotossúria. Coloca a sua vida em dia. Coloca a sua vida em dia. Comece a pensar e a observar em tudo que está acontecendo ao seu redor. São os sinais. Deus não faz nada sem antes avisar.
Leia a Bíblia, que em tudo que aconteceu antes ele avisou. E avisou várias vezes. Mas o povo era teimoso. Não seja teimoso como aquele povo que andou 40 anos no deserto. Não, não seja teimoso. Escute a palavra do Senhor. Escute a palavra do Senhor, seu Deus, porque muitos acreditam em pedaço de gesso, em pedaço de madeira, em pedaço de metal, que tem ouvido, não ouve, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala. É preciso que a gente carregue ele de um lado para outro. Mas não confia, não acredita no Deus vivo e poderoso, que está lá no céu, que tem ouvido e ouve, tem olho e vê, tem nariz e cheira, tem boca e fala. E é Ele que nos carrega. Aleluia, glória a Deus. Pai, rebe sibiricanta, rebe sibirisai, neverocotosúria, ribe sibiricantarei, cantarebe, cantarai, rebe sibiricanta. Santo Deus de poder e glória. Tem pessoas que falam que não acreditam. Eu não acredito em tudo que está na Bíblia. Ou você acredita em tudo ou você não acredita em nada. Porque Deus é 100%. Deus é um Deus de sim, sim, não, não. Eu acredito ali que Deus liberta, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus multiplica pão. Eu acredito em tudo, mas eu não acredito que Deus fala que a gente não deve ser idólatra. Ser idólatra não é só adorar santo, não. Às vezes as pessoas pensam, adorar santo, não. Idólatra é adorar tudo, qualquer coisa. Tem gente que adora, faz dela mesmo ídolo, faz do dinheiro o seu ídolo. Sem dinheiro eu não sou nada, sem dinheiro eu não posso nada. Tem gente que faz do carro o seu ídolo. Tudo que a gente bota na frente de Deus é o nosso ídolo. Então, idolatria não é só de santo, não. Idolatria de tudo. É um cantor, idólatra o marido, o filho, tudo que a gente bota na frente. Não, primeiramente tem que adorar a Deus. É Deus em primeiro lugar. É Deus. Então, que essas pessoas venham olhar para a Bíblia com mais carinho, porque tudo que foi escrito ali foi inspirado pelo Espírito Santo. Tudo que está ali é verdade. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Que você deixe um pouco de ficar vendo vídeo, televisão, lendo livro. Ler livro é bom, é muito bom. Tem uns livros ali que eu gosto de ler, né? Livro do Ben Hinn, tem outros ali que eu não lembro mais o nome. Mas nós temos que ler principalmente a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Tem muitos que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, a página fica amarela lá, aquilo ali não está fazendo nada, adiantando nada, é simplesmente um livro aberto. A Bíblia é para abrir e ler, aí sim, aí ela é eficaz. Você abrir a Bíblia e começar lendo, aí ela vai fazer efeito na sua vida, na sua casa. Essa é a palavra que eu deixo, né? Que Deus vem falar melhor no coração de cada um. Shalom, shalom. Fique com Deus, que Deus possa estar abençoando cada um e a família de cada um que está assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.